Senhoras e senhores, muito bom dia. Retomando o julgamento da raça Guzerá na 90ª Expo Zebu, começando hoje com a vaca jovem. Muito agradável esse julgamento no quesito de caracterização racial. As fêmeas muito bonitas, cabeça bem definida, colocação de chifre, a saída de chifre, proporção de fronte, chanfro, batimento de orelha, muito agradável. Parte de umbigo das 4 também mostrando o trabalho correto dos senhores criadores, mostrando que está direcionando para fazer animais mais eficientes, mais produtivos. A fêmea é colocada em 4º lugar, é a única parida entre as 4, e aqui cabe um pensamento, porque nós tivemos nas 2 categorias anteriores fêmeas paridas também e não ficaram bem colocadas, porque não tinham um desempenho que acompanhava as demais. Então fica uma pergunta: a fertilidade está acompanhando animais mais leves, que são mais precoces sexualmente, ou não? Então eu respondo, acredito que não. Nós temos que buscar esse biotipo de animal de bom equilíbrio, com fertilidade, com boa habilidade materna, que aqui a gente vê uma fêmea jovem, com bom bezerro ao pé, mas nós não devemos buscar apenas a fertilidade numa fêmea que não tem equilíbrio, uma fêmea que não tem habilidade materna, que não traz um bom bezerro ao pé. Então essa fêmea mostrou, aqui está a sua bezerra, equilibrada, bonita, que se assemelha a ela nas suas linhas, mas não tem o desempenho que tem as outras 3 colocadas. Então ela traz a beleza racial, ela traz o equilíbrio entre seu comprimento de corpo, comprimento de costelas e passagens, mostra a habilidade materna através da boa bezerra, mas não tem o desempenho que as demais têm, e que nós estamos então entre fêmeas de 22 a 28 meses, quer dizer, estão dentro do regulamento na parte de fertilidade e acreditamos que serão também boas mães. A fêmea é colocada então em 3º local. O seu comprimento corporal e a sua linha de dorso nos agrada bastante. Já falamos no aspecto racial, que todas elas são muito bonitas e representam muito bem a raça Guzerá. Ela supera, inclusive, a reservada e campeã no cupim mais proporcional ao seu tamanho, né? O cupim delicado, mas nós temos 2 fêmeas, a reservada e a campeã, que tem uma carcaça que nós precisamos mostrar ao Brasil, nós precisamos mostrar ao mundo que o Guzerá tem essa carcaça e pode somar para a pecuária nacional. Mas se tem essa tão boa carcaça, nós temos que aceitar um pouco mais de cupim em algumas fêmeas que têm características adicionais que vamos falar. A reservada supera então a 3º prêmio pela sua qualidade de aprumos. Se nós vermos a 3ª colocada andando, vocês vão ver quando ela estiver voltando, ela parece que carrega um pouco mais de peso do que ela suporta. Por quê? Porque a estrutura óssea é mais frágil. Nós temos então, quando pensamos num edifício, para subir um peso maior, temos que ter uma estrutura óssea mais forte. Nós temos essa estrutura de aprumos mais fortes na campeã e reservada. Então esse ponto possibilita essa carcaça com maior desenvolvimento. Vira as 2, por favor, de lado. E quando a gente compara a campeã com a reservada, que são muito parecidas, né? Parecidas na qualidade de aprumos, parecida na parte de umbigo, parecida no seu aparelho reprodutivo. E observem que, vira de frente para mim, quando a gente tem essa carcaça, mas a gente tem esse aparelho mamário, onde a gente vê as pregas do úbre, a gente vê os tetos, a gente vê que o tecido mamário se junta ao períneo, nós não duvidamos que nós temos leite nessa carcaça. Então daí a nossa tranquilidade de optar por animais com estrutura forte, com cupim um pouquinho maior, mas que tem essa garantia de expectativa, uma expectativa de ser boa mãe pelo seu aparelho mamário. Quando a gente compara então as 2, nós temos a boa estrutura óssea, bom umbigo, bom aparelho mamário, a tranquilidade nossa no aspecto reprodutivo. Pode virar de frente. Essa carcaça que nos dá uma passagem de paleta, uma paleta bem musculosa. Quando a gente pensa em colocar peso nos animais, e a gente tem buscado isso, nós temos que ter proporcionalidade de anterior, costado e posterior. Nós não vamos colocar uma carcaça só de posterior, porque onde estão as carnes mais valorizadas no animal. Mas a gente tem que ter todo o equilíbrio. O animal é um ser
que anda em equilíbrio e precisa ter isso. Então nós temos essa boa angulosidade, nós temos uma boa linha de dorso-lombo, é evidente o comprimento da sua musculatura, a largura e a espessura desse contrafilé. As passagens de dorso, de lombo e garupa com bom comprimento e visibilidade de toda a musculatura. A passagem de paleta e pescoço, então a gente passa a olhar a feminilidade, a raça, e a gente tem um prato muito bem feito, proporção de fronte com chanfro muito bem feito e o chifre também correto, junto com um equilíbrio racial. Então nós buscamos animais, estrutura óssea que possibilita longevidade ao caminhar durante toda a sua vida. A parte de fertilidade que a gente espera muitos bezerros ao longo da vida. Uma carcaça que vai transmitir aos seus descendentes, sejam touros ou matrizes, sem esquecer nunca a raça, que é uma característica definida e muito bonita na raça Guzerá, que a diferencia como um todo. Então, parabéns aos senhores expositores, em especial da terceira, da reservada e da campeã vaca jovem.